Muito bem. Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de hoje, nossa quarta aula do nosso curso de inglês. E é com grande alegria que a gente inicia mais esse passo na nossa trilha do conhecimento, né? Na semana passada, a gente viu algumas coisas ligadas ao itinerário que a gente faz em Israel. E na aula de hoje a gente vai continuar nessa caminhada, nessa peregrinação virtual, se assim a gente pode chamar, por Israel, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela aqui. E agora você que tem que me habilitar, Mayara, para eu compartilhar, esqueci desse detalhe. Vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela, que são os meus slides, para começar aí falando com vocês sobre a aula de hoje. Muito bem. Eu estou vendo algumas pessoas aqui. Quando eu pedir um joinha para a tela, vocês fazem o joinha para a tela para eu saber que está caminhando bem, que está tudo, né, correndo bem aí na nossa aula, tá certo? Muito bem. Deixa eu deixar aqui. Opa. Só um segundinho. Aí, pronto. Vamos lá. Começando aqui, gente, a aula de hoje, né, sempre antes de retomar o assunto mesmo da aula, eu gosto sempre de deixar claro para vocês, né, de esclarecer, né, de trazer de volta qual que é o, vamos dizer assim, se a gente pode chamar desse modo, o método que eu e a Mayara a gente está usando assim para essas aulas e para tirar um proveito, vamos dizer assim, desses 6 vídeos, desses 6 momentos ao vivo que nós temos juntos com vocês. Né, como fazer para aproveitar ao máximo esse momento. Qual que é o método que a gente está utilizando? É o método da exposição ao idioma, certo? Por quê? Porque a partir do momento que eu estou em contato com o idioma, né, através desses 3 meios aí que eu, né, dentre tantos outros que a gente pode colocar, através de textos, através de vídeos, através de músicas e também através das nossas aulas, é somente assim, né, com essa exposição contínua, sempre, dedicada, com atenção, que a gente vai criando o quê? Vocabulário. Não tem como eu aprender um idioma novo se eu não aprender vocabulário. E aqui qual que é a grande sacada, né? O grande estalar de dedos aí que a gente fala é isso, é assim que eu vou conseguir aprender. Porque em outros momentos, em outros cursos, em outras aulas, a gente vê que o pessoal começa a estudar com verbo to be, com estrutura gramatical, com um monte de coisa muito formal e muito técnica, que às vezes trava onde eu não tenho mais com o que usar aquilo, porque eu não tenho vocabulário, e eu estou estudando uma coisa que eu não gosto. Então, essa exposição a coisas e temas que são do meu interesse, que são do meu agrado, né, que eu gosto de estudar, é essencial e fundamental para o método que a gente criou aqui. Então, todos os vídeos que a gente fez, sejam os gravados ou sejam os vídeos aqui da nossa aula mesmo, né, desse ao vivo que a gente está tendo aqui, eles são importantes para isso, para nós estarmos em contato direto com o idioma e, querendo ou não, nas aulas, a gente tem um contato assim mais calmo, mais tranquilo com o idioma, com as traduções e, principalmente, olha lá, trazendo aquelas memórias e experiências que nós tivemos quando nós peregrinamos para a Terra Santa ou quando fizemos alguma outra viagem ao longo aí da nossa caminhada, da nossa história juntos aqui como passageiros e empresa de turismo, tá certo? Então isso é importante a gente entender que essa exposição ela vai criar vocabulário dentro de mim e depois, num segundo momento, quando a gente for estudar um pouco melhor, mais aprofundado em algum outro momento, a gente tem a oportunidade de encaixar esse vocabulário que eu aprendi nas estruturas, em como funciona uma pergunta, em como funciona o tempo presente, os verbos, etc. Não é ao contrário que funciona. Desse jeito que a gente está fazendo, é o que a gente acredita aí que pode dar mais resultado no conhecimento do inglês, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Ok, oi para todo mundo que está chegando, que está mandando um oi no chat aí. Muito obrigado. Vamos lá. A gente vai seguir o nosso itinerário. Vocês vão lembrar que, antes de falar do itinerário, eu coloquei aqui os passos essenciais para a gente poder estudar.
que é a parte da escuta. Eu escuto o inglês, como ele é dito, como ele é falado. Depois eu tenho a oportunidade de ler como aquilo que eu ouvi é escrito, to read. Depois, com isso que eu estudei, que eu escutei e eu li, eu consigo trazer o conhecimento do vocabulário. O que aquilo significa? Traduzir, to translate, traduzir. E depois, o quarto passo, conforme eu estou mais familiarizado com o idioma, eu consigo falar, né, pronunciar as palavras corretamente e etc. Então, esses são os passos aí que a gente sempre está seguindo. E eu quis colocar aqui ele novamente, repetir, porque é importante a gente ter claro esses momentos, porque ele é importante para o nosso estudo. Porque quando eu for pegar um vídeo para estudar, eu vou falar assim, agora eu vou me dedicar a escutar. Então eu fecho os meus olhos, coloco o fone, de preferência, né, para ouvir bem, e ali eu ouço aquela música, eu ouço o que aquele texto está falando. Depois eu posso escutar ele vendo as imagens, para ter um certo contexto ali do que está acontecendo. Depois, se esse vídeo tiver legenda, ótimo, eu consigo ler as legendas. Então, fazer esses passos com bastante calma, para a gente ir aos poucos se familiarizando mais com o inglês, tá bom? Perfeito. Vamos lá iniciar o nosso tour. Então, welcome to Israel again. Sejam bem-vindos a Israel novamente, tá certo, pessoal? Vamos lá. Vocês vão lembrar que na aula passada a gente apresentou ali duas regiões de Israel. A gente apresentou a região, né, da Galileia, né, uma região somente, a região da Galileia, a região de Tel Aviv, e depois a gente vai descer ali para a região do deserto e a região de Jerusalém. Então, venham comigo aqui no slide para a gente poder acompanhar o que está dizendo esse vídeo aí, ó, esse slide. Ó. On the way to Jerusalem, we visit an important place in the life of Jesus. Olhem comigo, ó. On the way to Jerusalem, we visit an important place in the life of Jesus. Lembrando que esse processo de traduzir, a gente sempre tem que começar a observar as palavras. Primeiro, que são parecidas com o português. Segundo, as palavras que eu já sei, ok? Então, ó, Jerusalém, normal, igualzinho é escrito e falado no inglês como português. Important, bem parecido do inglês com o português. Importante. Place, a gente já aprendeu na aula passada, que significa lugar. E Jesus. Então, importantes lugares de Jesus ali perto de Jerusalém. O que significa essa frase? On the way to Jerusalém. No caminho a Jerusalém. On the way, no caminho. Quando às vezes eu estou chegando aqui no escritório, estou um pouquinho atrasado, alguém me pergunta, Murilo, você já está chegando? Eu posso falar, on the way, eu estou a caminho, estou chegando, estou próximo. On the way, a caminho de Jerusalém, we visit an important place in the life of Jesus. Nós visitamos um importante lugar na vida de Jesus, ok? Eu esqueci de comentar do visit. Aqui, ó, visit a gente já aprendeu. E é uma palavra bem parecida do inglês com o português também. Visit, visitar. Então, we visit, nós visitamos. A important place, um lugar importante. In the life of Jesus, na vida de Jesus, ok? Que lugar é esse que a gente visita saindo da Galileia e indo lá para Jerusalém? The Tabor Mount. The Church of Transfiguration of Jesus. Quem vai lembrar desse lugar, né, que é um lugar belíssimo lá em Israel, que muitas pessoas, né, ficam maravilhadas com a beleza da igreja, com a beleza da montanha, porque realmente é um lugar muito bonito. The Tabor Mount. O que é isso? O Monte Tabor. The Church of Transfiguration of Jesus. Meio complicado falar tudo isso, né? The Church of Transfiguration of Jesus. Só que se eu presto atenção, eu consigo sacar na hora o que é. Church, eu já aprendi que é o quê? Igreja. Igreja. Transfiguration, o que parece? Transfiguração. De quem? De Jesus. E ainda mais, se eu já tenho um conhecimento prévio do Evangelho, eu vou lembrar o que aconteceu no Monte Tabor, né? Que está ali a palavra, Tabor. Então, o Monte Tabor, a igreja da transfiguração de Jesus.
E olha que interessante, que bonito esse slide que eu coloquei aqui para vocês. Ó. It's a mystical place in the high of a mountain, a church where we can touch the heaven. Olha que lindo, prestem atenção comigo aqui. Ó. It's a mystical place. É um lugar místico, diferenciado, profundo. Meio que a gente sente alguma coisa diferente ali. Mystical, místico. É um lugar místico. In the high of a mountain. No alto de uma montanha. A church where we can touch the heaven. Uma igreja onde nós podemos tocar. Touch, touch, essa palavrinha aqui, ó, touch significa tocar. Touch the heaven. Vocês lembram que o celular de vocês, ele é touch screen. Ele tem uma tela de toque. Touch screen. Então, touch ali é tocar. E olha que interessante essa diferença. Quando eu falo céu, de eternidade, da presença de Deus e tudo mais, eu falo de heaven, que significa o paraíso, a eternidade mesmo. E quando eu falo sky, de céu, o céu azul, onde tem nuvem, onde tem o sol e tem as estrelas, eu falo sky. Então ali eu posso tocar a eternidade. Não é tão alto que eu posso tocar o céu, mas eu posso tocar a presença de Deus. Olha que bonito entender isso que a gente colocou aqui, ó. Where we can touch the heaven. Onde nós podemos tocar o céu, tocar a eternidade, tocar a presença de Deus. Tá bom? Tudo certinho até aqui, pessoal? Tudo ok? Me deem um joinha na tela aí, por favor. Maravilha, que bonito ver todos os joinhas aí. Show de bola. Vamos lá. E aqui, ó, depois desse lugar que a gente visita, que é o Monte Tabor, nós vamos descendo o mapa de Israel, descendo um pouquinho ali pelas estradas de Israel. E aqui eu vou ler a frase para desvendar para onde nós iremos, ó. And then we go to the desert region, to the lowest place on earth, the Dead Sea. Olha lá que legal. Vou ler de novo para vocês pegarem bem a pronúncia das palavras, tá bom, gente? Ó. And then we go to the desert region, to the lowest place on earth, the Dead Sea. Olha que bonito que fica essa frase, ó. E então, and then, e então, we go to the desert region. Facinho de distinguir, ó. Desert, deserto. Region, região. We go to the desert region. Nós vamos para a região do deserto. O que tem lá? To the lowest place on earth. Para o lugar mais baixo da terra. Vocês lembram que lá tem o Mar Morto, tem as águas do Mar Morto, onde a gente, né, tem a oportunidade de se banhar nas águas do Mar Morto. Daí, como a quantidade de sal é grande, a gente fica boiando, é perigoso, mas é bom. Daí passa aquela lama que as pessoas voltam tão joviais que a gente nem reconhece mais quem é no olho, né? Brincadeira, não é assim, né? Mas dizem lá que a lama do Mar Morto, ela tem aquelas propriedades de cura, de melhora da pele e tudo mais. Então a gente vai para lá. The Dead Sea, o Mar Morto. Dead, morto. Sea, mar. Lembra que a gente falou Mar da Galileia? Galileia. Mar da Galileia. Dead Sea, mesma coisa. O Mar Morto, tá bom? Então, nesse itinerário, saindo da Galileia e indo, né, para Jerusalém, a gente passa pela região do deserto, onde tem o Mar Morto, tá bom? Ok até aqui? Joinha na tela? Maravilha, show de bola. E muito perto, né, da região lá não muito perto, né, na região do deserto mesmo, a gente tem uma cidadezinha que a gente visita, bem pequenininha, é uma cidade árabe, que tem alguns costumes bem peculiares ali, uma cidade meio bem antiga, né, na verdade é uma das cidades mais antigas em questão de civilização do mundo, né, ininterruptas, né, onde sempre esteve gente vivendo, que é a cidade de Jericó. Olha lá, vamos ler a frase referente a Jericó. And also
We go. Opa, meu vídeo está em cima aqui, perdão. We go for one of the oldest city in the world, Jericho. Ok? Lê de novo bem devagar para vocês, ó. And also, we go for one of the oldest cities in the world, Jericho. E também, and also, e também, we go for one of the oldest cities. Nós vamos para uma das cidades mais antigas. Oldest cities, mais antigas. Cidades mais antigas no mundo. Jericó. Ok? And also, we go for one of the oldest cities in the world. Jericó. O que aconteceu? Qual que é o episódio que marca a passagem de Jesus por Jericó? There, Jesus saw é olhar, ver, saw Zaqueu on top of a tree. Então a gente vai resgatar ali no conhecimento que a gente tem das passagens, né, do Evangelho, o que aconteceu. Jesus, quando estava passando ali, uma grande multidão tinha, né, na frente dele, e um homem que era muito baixo, cobrador de impostos, subiu numa árvore para poder ver Jesus. E Jesus vai, se aproxima e tem aquele diálogo super bonito, né, com Zaqueu. Então é isso que acontece, ó. There, Jesus saw Zaqueu on a top of a tree. There, lá, Jesus viu Zaqueu no topo, em cima de uma montanha. On top of a tree, em cima de uma montanha, no topo de uma montanha. Tá, né? Desculpa, gente, montanha não. De uma árvore. Me confundi aqui que eu falei montanha lá no outro, né? On top of a tree, no topo e em cima de uma árvore, tá bom? Tree é árvore, tá bom? Isso que acontece ali, esse é o momento que a gente passa por Jericó. Geralmente a gente tem uma missa lá na igreja do Bom Pastor. Nós passamos perto de uma árvore que é a árvore do mesmo tipo, né? De uma figueira brava, de uma que Zaqueu estava em cima, né? Então, é uma passagem aí que a gente tem durante a nossa viagem, tá bom? Seguindo o nosso tour, né, depois de passar pela região lá da Galileia, vimos descendo no mapa, passamos pela região do deserto. Ali na região do deserto também a gente às vezes passa no parque arqueológico, né, de Qumran, onde eles encontraram os manuscritos do Mar Morto, mas eu não coloquei aqui em inglês para nós. E depois de fazer tudo isso lá em Jericó, a gente chega por fim na região de Jerusalém, que é o ponto alto, né, uma das regiões mais altas de Israel. Por isso que geralmente a gente fala o pessoal levar uma blusa. Por quê? Porque Jerusalém está no alto, né, no alto de uma montanha. Né? Nós subimos a Jerusalém. Vocês vão lembrar daquela música, né? Sobe a Jerusalém. Então, por isso, porque a gente sobe, nós estamos subindo, né, a montanha em direção a Jerusalém. E o que acontece lá em Jerusalém? When we arrive to Jerusalem, there are 5 important regions to visit. Prestem atenção. When we arrive to Jerusalem. When, quando. We, nós. Arrive, a gente já aprendeu, lembra? Arrivals, chegadas. Então, quando nós chegamos a Jerusalém, there are 5 important regions to visit. Essa eu não precisava nem traduzir, porque vocês já sabem, ó. There are é aquela expressãozinha que eu já expliquei uma vez, que significa existe, tem. Aqui em português a gente fala, tem uma sala, tem uma região. Mas em inglês o mais correto é traduzir como existe. Então, there are, existem 5 important regions to visit. Important, importante, vocês já sabem. Regions também, to visit também. Então, ó, existem 5 importantes regiões para visitar. 5 regiões importantes para visitar, ok? Quais são essas regiões que eu dividi aqui para vocês? Primeira, Bethlehem, que é Belém. Bethlehem, Belém. Encarem, né, normal. Depois, the Mount of Olives,
o Monte das Oliveiras, o Monte das Olivas, né, das azeitonas. The Mount Zion, que é o Monte Sião. E depois, The Old City, que é a cidade velha. Aquela cidade que está dentro daqueles muros, daquelas portas, né, daqueles grandes gates, daqueles grandes portões que nós temos de entrada em Jerusalém, tá bom? Então, essas 5 regiões: Bethlehem, Encarém, the Mount of Olives, the Mount Zion and the Old City, ok? Muito bom. Deem um joinha na tela para mim, tudo certo até aqui? Tá dando para entender? Maravilha. Então, vamos lá. Vamos começar aí essas 5 regiões de Jerusalém. E aqui a gente não vai falar todas ainda, pasmem, a gente não vai falar todas porque algumas a gente vai deixar para compartilhar depois com vocês em outro momento. Fiquem tranquilos, tá? Mas a primeira que a gente vai falar é a região de Bethlehem, Belém. Vocês estão todos com o microfone, né, desligado, então tentem repetir comigo, ó. Bethlehem, Bethlehem, Belém, né, a cidade de Belém. É meio complicado de falar, mas é bonito até a gente saber como que é escrito em inglês a cidade onde o Senhor nasceu. Bethlehem, ok? E ó, o que tem lá em Belém? The most important place is the Star of Bethlehem. The most important place is the Star of Bethlehem. Tentem repetir comigo aqui, ó. The most important place is the Star of Bethlehem. O mais importante, o lugar mais importante lá de Belém é a estrela de Belém. A estrela de Belém. O que acontece? O que está marcado nessa estrela de Belém? Aqui, ó. Vocês vão lembrar que a gente ajoelha, né? A gente desce numa gruta, a gente vai, né? Pega uma filinha às vezes, quando tem gente. A gente desce na gruta da Natividade e encontra essa estrela. A estrela de Belém. O que é essa estrela? Is the place that marks the birth of Jesus. De novo, is the place that marks the birth of Jesus. É o lugar que marca the birth of Jesus, o nascimento de Jesus. Então é embaixo daquela estrela, naquela pedra onde nós temos a oportunidade de colocar a mão, que marca o nascimento de Jesus. Ali a Virgem Maria deu à luz ao menino Jesus, reclinou numa manjedoura, né, na pedra que tem em frente, e ali aconteceu, né, o céu cruzou a terra pela primeira vez. Então, that marks the birth of Jesus, marcou o nascimento de Jesus. Então, esse é um dos pontos mais marcantes aí da nossa peregrinação, da nossa viagem. The birth of Jesus, the place, the birth of Jesus, o lugar do nascimento de Jesus, tá bom? Então, trazendo aí essa memória para quem já foi ou para quem sonha em conhecer e lembrando dessas palavras, porque a gente está estudando com aquilo que a gente ama, com aquilo que nos interessa, não é mesmo? Vamos lá, seguindo aqui, ó. Essa estrela que eu mostrei para vocês, ela está dentro de uma igreja, que é essa igreja aqui dessa foto, que é Nativity Church, que a gente chama, The Church of Nativity. Essa igreja é uma das igrejas mais antigas da história. Nem lembro o ano, mas acho que ela é ali dos anos 300, dos anos 200. Então, sempre foi a mesma construção, uma sobre a outra, uma sobre a outra, uma sobre a outra, até a gente ter o que nós temos hoje. Então, vamos ler aí a frase sobre a igreja. Ó. The Church of Nativity is one of the oldest churches in the world. Lembra que a gente falou de Jericó? Oldest cities, cidade mais antiga no mundo. Aqui a gente está falando da uma das igrejas mais antigas do mundo. Ó. The oldest churches in the world. Então, como que fica essa frase? Ó? A igreja da Natividade é uma das mais antigas igrejas do mundo, tá bom? E vocês vão lembrar, ó, que nessa portinha que tem aqui embaixo é uma porta, como que chama aquela porta? A porta da humildade. Por quê? Porque a gente tem que abaixar para poder entrar
né? Na verdade, né, hoje colocam esse nome, né? Mas antigamente colocaram uma portinha, por quê? Porque para os animais não entrarem, somente as pessoas. Mas hoje a gente chama de porta da humildade, porque é necessário a gente abaixar para poder entrar na igreja. Isso é um gesto aí muito bonito, bem representativo também na nossa peregrinação, tá bom? Então, the Church of Nativity is one of the oldest churches in the world. Perfeito? Show! Vamos lá. Que mais? In Bethlehem, we visit two another places. In Bethlehem, we visit two another places. Em Belém, nós visitamos dois outros lugares. Outros dois lugares. Quais são esses dois lugares? O primeiro, the Milk Grotto Church, where we can buy the powder from the Milk Grotto. Olha que interessante isso daqui, hein, gente? Para quem não foi ou para quem foi por lá, vai lembrar que a gente vai num lugar chamado Gruta do Leite. Lembra que em inglês, milk, leite. Leite, leite. Estou falando até as palavras em português, em inglês agora. Leite. E a gente vai lembrar que grot é gruta. Lembra da gruta de Elias? Grot from Elijah, of Elijah. Então, grot, milk, church. Então, a igreja da gruta do leite. O que aconteceu lá para a gente contextualizar esse momento? Diz, né, a tradição, uma história, né, não se sabe, né, se é verídico ou não, mas pela fé a gente acredita que foi ali um lugar que Maria parou para amamentar o menino Jesus e teria caído uma gota de leite dela na rocha e essa rocha teria se tornado branca milagrosamente. E é interessante porque é o único lugar de rochas brancas que existe ali na região. Todos os outros são de outros tipos. Então existe aí essa tradição, essa história, e é uma belíssima história. Então, the Milk Grot of Leite. O que acontece ali, ó? Where we can buy the powder from the Milk Grot. Olha lá. Where, onde? We, nós, can buy the powder. Podemos comprar o pó da Gruta do Leite, from the Milk Grot, ok? Por que se compra esse pó? Aqui a gente vai descobrir, ó. Olha que bonito que essa é a explicação. This powder is famous because women who want to get pregnant drink this powder asking for the miracle of pregnancy. Ok, gente? Vou ler de novo porque é uma frase que está comprida, né? Está grande, para a gente entender bem, ó. This powder is famous. Este pó é famoso. Por que ele é famoso? Because women who want to get pregnant, porque as mulheres que querem engravidar, get pregnant é ficar grávida, né? Engravidar. O que elas fazem? Elas bebem, drink, lembra do verbo to drink, beber. Drink this powder, ou seja, elas misturam um pouquinho na água e bebem. Por quê? Elas bebem pedindo o milagre da gravidez. Asking for the miracle of pregnancy. Isso é interessante lembrar, por quê? Porque quando a gente vai nessa Gruta do Leite, tem uma salinha lá com várias e várias fotos de bebês que foram concebidos através desse milagre. Ou seja, um casal, eles tinham dificuldade ali para engravidar e depois de vamos dizer, pedirem por esse milagre através do pó da Gruta do Leite, conquistaram a grande graça de engravidarem, de terem um filho. Então, esse lugar ele é bem marcante também na vida dos peregrinos. Inclusive, já tive peregrinos que levaram as fotos, né, dos seus netos ou dos seus filhos para lá. E, inclusive, depois compraram o pó e trouxeram e compartilharam o testemunho, né, do milagre que aconteceu. Então, é um momento de fé, um momento de agradecer a Deus também. Então, vocês vão vendo as experiências que a peregrinação ela vai acontecendo, tá bom? Perfeito, vamos lá. Tá tudo jóia até aqui, pessoal? Tudo ok? Maravilha, vamos lá. E essa daqui é uma imagem, olha, uma pintura de Nossa Senhora amamentando o menino Jesus. Eu só coloquei uma legendinha aí, ó, para colocar algumas palavras a mais
no nosso vocabulário. A painting of Mary and the baby Jesus. Simples. A painting, uma pintura. De quem? Mary and the baby Jesus. De Maria e o bebê Jesus, e o menino Jesus. Tá bom? Então essa é uma foto que tem dentro da Gruta do Leite. Tá bom? Perfeito. Seguindo lá em Belém, nós temos um terceiro lugar que nós visitamos. Lembrando que o primeiro é Igreja da Natividade, o segundo, Gruta do Leite, e o terceiro, o Campo dos Pastores, The Field of Shepherds. Então, ó, the last place in Bethlehem is the Field of Shepherds. O último lugar que nós visitamos em Belém, the last places in Belém, is the Field of Shepherds. O último lugar em Belém é o Campo dos Pastores, Field of Shepherds, ok? There, the shepherds saw the angels singing glory to God. Olha que legal. There, lá, the shepherds, pastores, os pastores. Sol, esse sol aqui é o verbo passar, é o verbo ver no passado, eles viram. Sol, the angels, viram os anjos. Singing, o que eles estavam fazendo? Eles estavam cantando. Glory to God. Eles estavam cantando glória a Deus. Esse é o episódio ali do Campo dos Pastores, né? Depois a gente pode ler nos evangelhos e ver o que aconteceu ali. Inclusive eu deixei um pedacinho do evangelho aqui para a gente, né, lembrar das leituras e ver o que aconteceu nesse momento. Ok. Vamos lá. Seguindo aqui o evangelho, ó. Do not, isso daqui, gente, é do Evangelho de Lucas, tá bom? Eu vou ler esse trecho e passar depois trecho por trecho, reforçando algumas palavras bem importantes para nós. Ó, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign for you. You will find a baby wrapped in clothes and lying in a manger. Esse é o sinal, essa é a fala do anjo para os pastores. Eu vou traduzir aqui frase por frase para vocês. E olha que lindo é estudar inglês com coisas que a gente gosta, né? Imagina, quando a gente imaginou estudar inglês com a Sagrada Escritura, né? Hoje a gente tem essa oportunidade de ver um evangelho tão bonito de um tempo que a gente está se aproximando, né? O tempo do Natal, para poder acrescentar vocabulário, acrescentar o inglês na nossa caminhada. Olha que legal. Vamos lá. Do not be afraid. Essa é uma das frases que mais aparece na Sagrada Escritura. Ó. Não tenham medo, não sejam medrosos. Do not be afraid. Não tenhais medo. I bring you good news. Prestem atenção. Nessa palavra, ó, good, a gente já sabe. Bom dia, good morning. Boa tarde, good afternoon. Good news, boas notícias, boas novas. Eu trago boas notícias para vocês. I bring you good news. Eu trago boas notícias. O que acontece com essa boa notícia? That will cause great joy for all the people. For all the people. Aqui, ó, são duas expressões bem interessantes, ó. Great joy, grande alegria. For all the people, para todos os povos, para todas as pessoas. Então, ó, eu trago a vocês boas notícias que vai trazer, né, que vai causar a vocês grande alegria. E essa alegria é para todos os povos, ok? Today. Day a gente já sabe que é dia. Today significa hoje. Hoje. Today we have English class. Hoje nós temos aula de inglês. Today. Então, ó, today in the town of David,
hoje, na cidade de Davi, lembra que a gente falou de Cafarnaum, a aula passada? The town of Jesus, a cidade de Jesus. Então, ó, town of David, na cidade de Davi, a Savior, um Salvador, has been born to you. Um Salvador nasceu para você. Ok? Quem é ele? He is the Messiah, the Lord. Ele é o Messias, o Senhor. Vocês viram que nas orações que a gente compartilhou no vídeo, várias vezes apareceu essa palavra, Lord. Então, ó, ele é o Messias, o Senhor. Ok? This will be a sign for you. Isto será um sinal para você. Will, né? Essa palavrinha will que eu estou falando várias vezes, ó, ela tem no começo e tem aqui, é o sentido do futuro. Este vai ser um sinal para você. This will be a sign for you. O que vai acontecer com eles? Ó, will de novo. Ó. You will. Você vai encontrar um bebê vestido com roupas, né, com faixas, e lying, descansando, deitado numa manjedoura, numa manger. Manger, manjedoura. Então, ó, you will find a baby. Você vai encontrar um bebê, uma criança, um ninho, né, em espanhol, ninho. We will find a baby, um bebê. Wrapped, né, envolto, coberto, in clothes, em faixas, em roupas. And lying in a manger. E deitado, descansando numa manjedoura. Então, esse é o evangelho, né, que acontece nesse lugar aqui que eu passei para vocês. Que é o... Não volta? Volta, querido. Aqui, ó. Não voltou. Aqui, ó. Que é o campo dos pastores. No campo dos pastores aconteceu esse evangelho. Os pastores estavam lá, apareceram os anjos anunciando que Jesus tinha nascido para eles, tá bom? E qual seria o sinal? Eles iam andando e iam ver uma criança vestida ali envolta em faixas e deitada numa manjedoura, tá bom? Tudo ok até aqui, pessoal? Tudo certinho? Maravilha. Espero que estejam gostando aí de ter esse contato com o inglês através da palavra de Deus, através desses lugares que nós visitamos, que nós vamos em peregrinação, tá bom? Perfeito. Depois de Belém, né, que foi a primeira região ali muito próximo de Jerusalém, vocês têm ideia que Jerusalém e Belém estão próximos ali mais ou menos uma meia hora, né, muito próximo mesmo uma cidade da outra, tá? E esse lugar que a gente vai falar agora, em Carém, também é um lugar muito próximo de Jerusalém, quase que um bairro ali, tá bom? Muito próximo. E é o segundo lugar que a gente visita, ó. After that, depois de Belém, depois de tudo isso que a gente visita, we visit a place very near to Jerusalem. Perdão. Em Carém, a place where John the Baptist was born and lived. Olha que interessante aqui, ó. After that, depois disso, depois daquilo, depois de tudo isso que a gente falou, we visit a place very near to Jerusalém. Nós visitamos um lugar muito próximo de Jerusalém. Lembrando, ó, que place é uma palavra que a gente já viu várias vezes. Significa lugar. Place. Place of birth of Jesus. Lugar do nascimento de Jesus. Place very near. Um lugar muito próximo a Jerusalém, tá bom? A gente usou bastante essa palavra na aula passada, que a gente estava falando dos places ali da Galileia. Cafarnaum, multiplicação dos pães, bem-aventuranças. Tudo isso são places, são lugares, tá bom? Near to Jerusalém. Near significa próximo. Near to Jerusalém, próximo a Jerusalém, tá bom? E esse próximo é próximo de distância. Eu estou próximo da mesa, eu estou perto, né? Próximo. O próximo de sentido de seguinte, próximo, né? Que nem a gente vai nas filas, próximo. Fala outra palavra, é next, next, ok? Esse near é próximo de distância, tá bom? Perfeito. Em Carém, place where
John the Baptist was born and lived. Perfeito. Lugar onde João o Batista, né, em inglês fica John the Baptist, João, aquele que batizava, o Batista, was born and lived. Was born, nasceu, and lived, viveu, ok? Was born, nasceu, and lived, viveu. Então, encarem ali aquela região, aquele bairro, é o lugar onde João Batista, né, o primo de o filho de Santa Isabel, nasceu e viveu ali durante um tempo, tá bom? Porque depois ele foi para o deserto e tudo mais, mas a sua infância dele passou ali naquela região, tá bom? Perfeito. E essa igreja aqui, ó, que a gente está vendo aqui na lateral, é a Visitation Church, que é essa igreja que eu vou falar agora para vocês. A igreja da visitação. Olha que fácil entender o inglês, ó. Church, eu já sei que é igreja. Visitation, não dá para meio que parece um pouco visita ali, ó, visita. Então eu sei que tem alguma coisa de visita. Então a igreja da visita. Visitation, da visitação, tá bom? In the same local, no mesmo local, we go to the Church of the Visitation. No mesmo local, nós vamos para a igreja da visitação. O que acontece lá? O que os peregrinos fazem lá? E aí eu vou trazer uma memória bem bonita para quem já foi lá, porque realmente é um momento muito, muito especial, muito querido e esperado por todos. O que acontece? A gente canta, a gente reza a oração do Magnífica, que foi aquela oração que Maria cantou quando visitou Santa Isabel. There we sing the prayer Magnificat, remembering the song that Mary sang when she visited Isabel. E aqui Isabel eu errei, porque Isabel em inglês é Elizabeth, não Isabel, tá bom? Mas só para vocês entenderem que é a Santa Isabel, tá bom? Que é a parente de Nossa Senhora. Vamos lá. There, lá. We sing the prayer. We sing é nós cantamos. The prayer, a oração. Magnífica. Aqui não tem tradução porque a oração está escrita em latim. Magnífica. E, inclusive, gente, nessas placas que tem aqui do lado, vocês vão lembrar que é a oração do Magnífica escrita em diversas línguas. Então, na próxima vez que vocês forem, ao invés de procurar só de português, vocês podem procurar de inglês também. Combinados? Maravilha. Então, ó, The Prayer of Magnificat. O que aconteceu ali? Por que a gente faz isso? Ó? Remembering the song that Mary sang when she visited Isabel. Ok? Relembrando, né? Lembrando a canção, a música que Maria cantou quando visitou Isabel. E aqui, gente, vou introduzir um assuntinho bem breve para vocês não precisam se preocupar com isso, mas é para ver que às vezes os verbos no inglês, eles se tratam do mesmo verbo, mas são palavras diferentes. Olha que interessante aqui, ó. Sing é o verbo cantar no presente. Sang, aqui embaixo, é o verbo cantar no passado. E song, bem parecido, é o substantivo. A canção, o canto. Entenderam isso? Então, por exemplo, eu estou falando de um mesmo contexto. Cantar, cantou, o canto e etc. E no inglês acontece a mesma coisa, ó. Sing, song e sang. Cantar é cantar no presente, canto e cantou no passado, tá bom? Só para introduzir, porque às vezes a gente vai se deparar com alguns verbos, é o mesmo verbo, mas escritos de formas diferentes, tá bom? Perfeito. Vou traduzir aqui, só para terminar essa parte. That Mary sang when she visited Isabel. Que Maria cantou quando ela visitou Isabel. Então, essa imagem que tem aqui do lado representa aqui a Virgem Maria com Santa Isabel, que já estava grávida. Tá bom? Maravilha. Vamos passar aqui para o lado. Opa, acabou. Deixa eu voltar aqui e encerrar o Stop Share. E é isso, pessoal. A gente repassou todos esses lugares, né? A gente já está completando a 1 hora de aula. E esse contato com o inglês
com lugares que não são familiares, como a gente falou na aula passada, ele é muito importante. Por quê? Porque eu estou trazendo o significado, né, das palavras que eu já vi, que eu já fiz, para lugares que eu já estive, para o inglês. Então, eu não estou colocando coisas novas e diferentes que eu nunca tive contato. Eu já tive contato com isso e estou vendo sob a perspectiva do inglês. Então, isso me ajuda a ficar cada vez mais familiarizado, mais tranquilo e mais próximo do idioma, para fazer aquele processo que eu falei no começo. Exposição ao idioma, depois vocabulário e depois, num segundo momento, a gente consegue dar estrutura gramatical, estrutura ortográfica e etc. para aquilo que já está dentro de nós. Sempre lembrando do exemplo da criança. A criança consegue repetir porque ela já ouviu muitas vezes. Ela consegue falar as primeiras palavras, só que ela não está sabendo, eu vou conjugar esse verbo assim porque meu pai falou. Não, ela simplesmente está se comunicando. E assim é o processo do idioma que a gente quer plantar no coração de vocês. E quanto mais contato a gente tem, quanto mais vídeos a gente assiste, quanto mais aulas dessas eu vejo, e eu posso rever quantas vezes eu puder, né, porque as aulas estão gravadas, eu vou conseguir fazer esse processo de tornar aquilo que eu estou vendo próprio. Eu assimilo, eu faço próprio, já faz parte do meu conhecimento, já faz parte ali da minha rotina, já está fazendo parte ali do meu dia mesmo, né, da minha vida mesmo, tá bom? Muito bem, essa foi a aula de hoje. Eu vou dar um stop na gravação para poder passar aí depois os exercícios para vocês, tá bom? Aliás, acho que eu já vou deixar gravado os exercícios, né? Porque quem assistir também pega os exercícios. Ok, então não vou parar agora. Qual que vai ser os exercícios, gente? A Mayara, ela preparou para vocês um documento de Word, que a gente vai deixar disponível depois no site, que traz, né, muitas palavrinhas que a gente já viu até agora. Não somente nesses vídeos, mas também nos outros. Essas palavras, elas estão em inglês somente. Então, o exercício é vocês procurarem no dicionário ou resgatar na memória de vocês o significado dessas palavras. Então, lá vai ter, help. O que significa help? Eu lembro que help é para pedir ajuda. Então, help é ajudar, ajuda. Então, eu vou lá. Se vocês puderem imprimir isso ou escrever a palavra em inglês, fica bom. Tem algum caminhão passando em algum vídeo aí. Mas vamos lá. Pegar o arquivo do Word para poder, né, traduzir, e com esse contato com as palavras vai ficando mais familiarizado aí o idioma para vocês, e principalmente por quê? Porque são palavras que nós já estudamos, tá bom? Perfeito. E o segundo momento, porque eu espero que vocês estejam fazendo, estejam com esses alarmes ligados ainda, a gente vai enviar novas frases para vocês trocarem os alarmes, porque depois de 3 semanas já deu para vocês decorarem aquelas frases, né, gente? Vamos combinar. Então, a gente vai mandar outras frases para vocês atualizarem os alarmes de vocês. E quem não colocou, por favor, coloque, porque isso é muito importante. Porque é um contato ali, sem perceber, eu já vi mais uma frase em inglês e já decorei. Quantas frases a gente vai poder decorar, por exemplo, daqui mais 3 semanas? E depois que acabar o curso, quantas frases eu vou poder colocar? Eu ponho uma frase de uma música que eu conheço, de um lugar que eu gosto. Enfim, isso é um método, batata para poder aprender e se familiarizar. Aquilo faz parte da minha rotina, faz parte do meu dia a dia, tá bom? Então, esses os exercícios, tá? Pegar a lista de palavras, traduzi-las e depois trocar as frases que a gente vai passar para vocês. E ali mesmo no grupo a gente manda o áudio, né, para vocês saberem como aquelas frases elas são lidas corretamente, tá bom? Eu vou encerrar a gravação e abro aqui para perguntas e comentários, tá certo? Então, muito obrigado pela nossa presença, pela aula de hoje, pessoal.